pessoal, nesse vídeo vamos falar de funções compostas. Para começar a falar de funções compostas, vamos pegar o seguinte exemplo. Então imagine que eu tenha esse conjunto A, composto pelos números 1, 2, 3, tenho o conjunto B, composto pelos números 4, 5, 6 e 7, e eu tenho a minha função f, que associa o número 1 ao número 4, o 2 ao número 5 e o 3 também ao número 5. E aqui eu tenho um outro conjunto, seria o conjunto C, definido pelos números 10, 11, 12 e 13. E daqui eu tenho que o 4 ele vai no número 10 e o 5 vai no número 11. E essa daqui vamos dizer que seria a função G. Tem o 6 que vai no 12, tem o 7 que vai no 12. Então imagine que eu tenho essas duas funções. Então o que seria a composta, por exemplo, G composta com F? O GOF. Bom, vamos pegar o G composta com F aplicado no número 1 e vamos entender o que é isso. Então, quando eu faço G composta com F aplicado em 1, isso significa que é G aplicado no número f de 1. Observem que nesse exemplo, o f de 1 ele está indo no 4. Então, o f de 1 aqui vale 4. Então, portanto, G composta com F aplicada em 1 é a mesma coisa que G de f de 1, mas f de 1 é 4. Então, é a mesma coisa que G do número 4. E G do número 4 vai no 10. Então, portanto, eu posso dizer que G composta com F aplicada no 1 é igual a 10. O G composta com F aplicada no 2 é a mesma coisa que G aplicado no F de 2, mas o F de 2, como podemos ver, é o 5. Então, eu tenho que o F de 2 é igual a 5. Tá aqui, o 2 indo no 5. Então, portanto, isso daqui seria o G de 5. E o G de 5 vai no 11. Então, G de 5 é igual a 11. Então, portanto, G composta com F aplicado no 2 vai no 11. G composta com F aplicado no 3 é a mesma coisa que G aplicado em F de 3. O F de 3 vai no 5, ou seja, tem um F de 3 que é igual a 5. Então, portanto, isso daqui é G de 5. E o G de 5 é igual a 11. Com isso, podemos ver que a nossa função G composta com F, ela vai do conjunto A, que ela pega esses elementos, 1, 2, 3. Então, ela vai do conjunto A. E a imagem dela está no conjunto C, onde o A vale 1, 2, 3, o C vale 10, 11, 12, 13. E aqui eu estou vendo que G composta com F aplicada em 1 está indo no número 10. O G composta com F aplicada no 2 está indo no 11. E o G composta com F aplicada no 3 está indo também no 11. Então, está aqui a minha função G composta com F. Vamos para mais um exemplo. Bom, gente, então vamos para mais um exemplo. Então, aqui eu vou desenhar esses conjuntos. Aqui eu tenho os elementos 1, 2, 3. Aqui eu tenho os elementos 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho os elementos 1, 4, 9, 16, 25. Vou chamar esse... vamos dizer que a função que vai relacionar esse conjunto com esse seja uma função f definida por x mais 1. A função que relaciona esse conjunto com esse é a função g, que eu vou definir como x ao quadrado.
Eu vou chamar esse conjunto aqui como domínio da minha f. Então, vou chamar D de f. Então, esse é um D de f. Esse conjunto vai ser o domínio da minha g. Então, vou chamar isso daqui de D de g. E esse daqui é o contradomínio da minha g, mas não vou dar nenhum nome específico. Vou chamar apenas de conjunto C. Então, lembrando, né, na função, você tem que o primeiro conjunto é chamado de domínio. E o segundo conjunto é chamado de contradomínio. Nesse caso aqui, o contradomínio da minha f é o mesmo que o domínio da minha g. Agora, observe o seguinte. Aqui eu tenho que, por essa lei aqui, o número 1 está indo no 2, o número 2 está indo no 3 e o número 3 está indo no 4. Agora, da g, eu tenho que o 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, e o 5 ao quadrado, 25. Agora, vamos fazer a composta. G composta com f aplicada no número 1. Então, isso é G de f de 1. O f de 1 vale 2, então isso é G de 2. E o G de 2 é a mesma coisa que 4. G composta com f aplicado no 2 é G aplicado em f de 2. O f de 2 é a mesma coisa que 3, então isso daqui vai ficar G de 3 e o 3 vai no 9. G de 3 é igual a 9. É G composta com f aplicado em 3. Então isso é G de f de 3. O f de 3 vale 4, então isso é G de 4. E G de 4 é igual a 16. Então, eu estou vendo que a minha composta está indo desse conjunto, que eu estou chamando de D de f, até o conjunto C. Então, colocando esses dois conjuntos, aqui é o D de f, 1, 2, 3. Aqui é o meu conjunto C, 1, 4, 9, 16 e 25. Agora a pergunta é, qual é a lei de formação da G composta com a F? Porque eu dei a lei de formação da F, que é x mais 1, a lei de formação da G, que é x ao quadrado, e a pergunta é, será que eu consigo a lei de formação G composta com F? E a resposta é sim, é bem simples fazer isso. Então, eu tenho que G composta com F aplicada em x é a mesma coisa que G de f de x. Mas o f de x vale x mais 1. Então, isso é a mesma coisa que g aplicado em x mais 1. Só que observem que quando eu colocar qualquer valor aqui, ou seja, no caso x, esse elemento vai ser elevado ao quadrado. Então, se aqui eu tenho x mais 1, significa que esse elemento é elevado ao quadrado, então vai ficar x mais 1 ao quadrado. Então, portanto, a lei de formação dessa função aqui é x mais 1 ao quadrado. Bom, agora, se eu usar essa lei de formação, eu consigo fazer a correspondência. Então, por exemplo, 1 mais 1, 2 ao quadrado, 4. 2 mais 1, 3 ao quadrado, 9. 3 mais 1, 4 ao quadrado, 16. Pronto, consegui definir a minha função g composta com f. Agora, tem uma observação aqui extremamente importante, que é o seguinte. Observem que a minha imagem da f, lembrando que a imagem é o que está recebendo essa setinha, ele tem que estar contido no domínio da minha g. Então, eu tenho obrigatoriamente que a imagem da minha função f, nesse exemplo aqui, a imagem da f seria 2, 3 e 4. Essa imagem, obrigatoriamente, ela tem que estar contida no domínio da minha g. Se isso não acontecer, não vai fazer sentido calcular essa composta. Vamos pegar um exemplo onde isso não acontece, para vocês visualizarem como não faz sentido
fazer a composta se a imagem dessa função não estiver contida no domínio dessa daqui. Vamos pegar um exemplo para mostrar isso. Então agora, vamos dizer que eu tenha o seguinte exemplo. Aqui eu tenho o domínio da f. 1, 2, 3. A minha f é o x mais 1. E aqui eu tenho o contradomínio da minha f. Então, isso daqui é o contradomínio. E o contradomínio da minha f, eu tenho os elementos 2, 3, 4. Só que o domínio da minha G não seja esse conjunto. O domínio da minha G é apenas esse conjunto aqui, ó. Esse é o domínio da minha G. Ou seja, o domínio da minha G só possui os elementos 2 e 3. A minha G é x ao quadrado, definição. E aqui eu tenho 4, 9, 16, 25. Então, com isso eu tenho que o 1 ele vai no 2, o 2 vai no 3, o 3 vai no 4. E a minha G ela só está definida aqui. Então, eu tenho o 2 indo no 4, o 3 indo no 9 e acabou. Porque apenas isso daqui é o domínio da minha G. Então, agora eu estou pegando um exemplo onde a imagem da minha f, que no caso aqui a imagem da minha f é 2, 3 e 4, ela não está contida no domínio da minha G, que só possui os elementos 2 e 3. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que a minha imagem da f, ela não está contida no domínio da minha G. Isso não acontece. Agora, olha o problema que isso vai dar. Então, se eu pegar G composta com F, pegando esse número 3 aqui, ó. Então, eu vou ter G composta com F aplicada em 3. Quando eu fizer isso, eu vou ter G de F de 3. O F de 3 vale 4, então isso é G do número 4. Mas não faz sentido calcular o G do número 4, porque nesse caso aqui, o 4 não pertence ao domínio da minha G. Eu não posso calcular valores para minha função G para números que não pertencem ao meu domínio. Então, isso daqui ó, não faz sentido. Não faz sentido. Porque esse 4 aqui, ele não está no domínio da minha G. Então, por isso que para fazer essa composta, obrigatoriamente, a imagem da minha f, ela tem que estar contida no domínio da minha G. Bom, agora vamos pegar mais exemplos para calcular a composta. Vamos ao seguinte exemplo. Eu tenho que a f e a g eu vou definir dos reais nos reais, para não ter essa preocupação que a imagem de uma está contida no domínio da outra, então eu defino dos reais nos reais. Vamos definir a minha f de x como sendo 2x mais 1. E a minha g de x ela é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 1. E agora eu quero fazer a composta g composta com a f de x. Então, para fazer essa composta, eu tenho que isso é g da f de x. Então, significa que aonde tem o x, eu vou colocar f de x. Eu vou fazer essa substituição. Então, aqui eu vou ter que isso vai ser 2 vezes, no lugar do x, eu vou colocar f de x ao quadrado, mais 5 vezes a f de x menos 1. Então, o que eu fiz foi, no lugar do x, coloquei a f de x. Então, isso daqui é igual a minha f de x vale 2x mais 1. Então, isso daqui é 2 vezes o 2x mais 1 elevado ao quadrado,
mais 5 vezes 2x mais 1 menos 1. Então, fazendo essa conta, isso é igual a 2 que multiplica. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso vai dar 4x² mais 4x mais 1 mais 5 vezes 2x dá 10x e 5 vezes 1 dá 5 menos 1. Então, isso é igual. Então, aqui aplicando a distributiva, eu vou ter 8x² mais 8x mais 2. Então, apliquei a distributiva, mais 10x, 5 menos 1, 4. E isso daqui é igual a 8x². 8x mais 10x dá 18x. 2 mais 4, 6. Pronto, essa é a minha composta. Agora vamos ver como fica f composta com a g. Então, f composta com a g de x é a mesma coisa que f de g de x. E a minha f é 2x mais 1, ou seja, no lugar do x eu vou colocar a g de x. Então, isso fica 2 que multiplica o g de x mais 1. Então, no lugar do x eu coloquei g de x. E isso daqui é igual a 2 que multiplica o g de x vale isso. Então, vai ser 2x² mais 5x menos 1. E isso multiplicado por 2 mais 1. Então, isso daqui vai ser igual a 2 vezes 2x² vai dar 4x², mais 2 vezes 5x vai dar 10x, menos 2, mais 1. Então, fazendo a conta, vai dar 4x² mais 10x menos 1. Pronto. Então, aqui eu fiz a g composta com a f e a f composta com a g. Vamos para mais um exemplo. Então, agora vamos supor que eu tenho essas funções. F de x, x² mais 1 se x menor ou igual a 1, e vale 2x menos 3 se x maior do que 1, e a g de x é igual a 3x menos 5. Então, vamos calcular a composta g composta com a f de x. Então, g composta com a f de x é a mesma coisa que g da f de x. E g da f de x basta, no lugar do x, substituir pela f. Então, eu vou ter aqui 3 que multiplica a f de x menos 5. Mas só que observem que a minha f de x ela está definida por partes, ou seja, a f de x vale x² mais 1 se x menor ou igual a 1, e ela vale 2x menos 3 se x maior do que 1. Então, vamos ter que definir essa função aqui por partes. Então, aqui eu tenho que eu tenho 3 vezes a minha f de x, que vale x² mais 1, menos o 5, mais esse valor aqui eu tenho quando x é menor ou igual a 1. Ou eu tenho o valor de 3, que multiplica a minha f valendo 2x menos 3, mas a f ela só tem esse valor quando x é maior do que 1. Então, aqui se isso acontece, aqui é se x maior do que 1. Então, repetindo, g composta com a f é g de f de x. No lugar do x da g de x, eu substituí pela f. Então, onde tem o x aqui, eu coloquei a f.
Só que eu tenho que a minha f ela tem essa e essa definição de acordo com o x. Então, portanto, a minha f vale isso se eu tenho o x menor ou igual a 1 e a minha f vale isso se o x maior do que 1. Então, isso daqui vai me dar 3x² mais 3 menos 5 se x menor ou igual a 1. E aqui eu tenho 6x menos 9 menos 5 se x maior do que 1. Então, isso daqui eu tenho que é 3x². Aqui 3 menos 5 menos 2. Se x menor ou igual a 1. E aqui eu tenho 6x menos 9 menos 5 menos 14. Se x maior do que 1. Pronto. Então, G composta com f de x, ela tem essa definição. Agora vamos para f composta com a g de x. Então, aqui eu tenho f de g de x. Então, no lugar do x, eu coloco a minha g de x. Então, portanto, isso daqui é a mesma coisa que a g de x² mais 1 c. Observe que a minha g eu estou colocando no lugar do x. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. C, o g de x, ele é menor ou igual a 1. E aqui eu tenho 2 vezes a g de x menos 3 se a g de x é maior do que 1. Então, fazendo as contas, eu tenho a minha g vale 3x menos 5, então aqui vai ficar 3x menos 5 ao quadrado mais 1. Se a g de x que vale 3x menos 5, se isso daqui é menor ou igual a 1. E aqui eu tenho 2 que multiplica a minha g, 3x menos 5, menos o 3, se a g de x é estritamente maior do que 1. Então, agora é só fazer as continhas e eu tenho quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1. Se isso acontece, bom, resolvendo essa continha aqui, isso daqui é a mesma coisa que 3x, posso passar menos 5 para o outro lado. Passar o menos 5 para o outro lado significa somar 5 de ambos os lados. Então, aqui é menor ou igual a 6, passei o 5 para o outro lado. E isso daqui eu posso dividir ambos por 3, e lembrando, como o 3 é positivo, se eu dividir ambos por 3, eu não vou alterar essa desigualdade, porque o 3 é positivo. Então, se eu dividir aqui, eu vou ter que, aqui simplifica, 6 dividido por 3, 2. Então, portanto, eu concluo que x menor ou igual a 2, fazendo essa continha aqui. Então, isso daqui, se x menor ou igual a 2. E nesse caso aqui eu tenho 6x menos 10 menos 3 se. Aqui a única coisa que vai alterar é esse sinal, então se x estritamente maior do que 2. Então, terminando de fazer a conta, eu tenho que isso vai me dar 9x² menos 30x mais 26 se x menor ou igual a 2, ou 6x menos 13
se x maior que 2. Vamos ao próximo exemplo. Bom, gente, então vamos fazer agora, para esse caso, eu vou fazer g composta com f de x. Esse caso é um pouquinho mais complexo. Então, eu tenho g composta com a f de x, que significa, no lugar do x, eu vou colocar a minha f. Então, aqui eu tenho menos 3, que multiplica a minha f de x, mais 2, se a f é menor ou igual a 3. E aqui vai ser 2 vezes a f de x mais 1, se a f de x é estritamente maior do que 3. Então, o que eu vou ter que fazer é analisar quando a minha f é menor ou igual a 3 e quando a f é maior do que 3. Para facilitar essa visualização, vamos construir o gráfico dessa f. Então, eu tenho o seguinte, quando x menor do que 0, vou jogar os extremos. Jogando 0 aqui vai dar menos 3. Lembrando que o menos 3 não entra, né? Ou seja, não entra porque x igual a 0 não entra. Então vai ser bolinha aberta aqui. Depois eu vou pegar o x igual a menos 1. Pegando x igual a menos 1, aqui vai dar 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 3, menos 5. Lembrando que, como isso daqui é uma reta, então basta pegar esses dois pontos para desenhar o gráfico. Isso daqui vai ser uma reta, passando por esse ponto aqui é aberto. E o próximo é 4x se x maior ou igual a 0. Então, desenhando aqui, quando x vale 0, aqui vale 0. E vou pegar um próximo ponto que é o 3/4. Se eu pegar o 3/4, 4 vezes 3/4 dá 3. Eu peguei 3/4 justamente porque a imagem está dando 3 e eu quero analisar nesse 3 aqui. Então, eu tenho esse ponto, então vai dar uma reta. Então, esse é o gráfico da f. Então, observe uma coisa. O que eu quero é que a f seja menor ou igual a 3. O que a f é menor ou igual a 3? Significa que a minha imagem aqui, ó, a partir do 3, eu quero tudo isso daqui, ó. Ou seja, eu quero todas as possibilidades da f de tal forma que a imagem dela, a imagem é o y, que a imagem da f seja menor ou igual a 3. Então, esse é o gráfico da minha f. Ok. Então, eu observo o seguinte. Quando que a minha f é menor ou igual a 3? Vamos colocar aqui. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes a f. Então, observe o seguinte. Quando a f vale 2x menos 3, no caso que x é menor do que 0, observem que a imagem da minha f fica menor do que menos 3. Menor do que menos 3 satisfaz isso, ó, menor ou igual a 3, né? Se a imagem é menor do que menos 3, satisfaz essa condição de ser menor ou igual a 3. Então, portanto, quando a f vale 2x menos 3, mais o 2, e a f vai valer isso quando x é menor do que 0, essa condição aqui torna isso daqui menor ou igual a 3, ou seja, a f é isso daqui, no caso que o x é menor do que 0, então está satisfazendo isso. Mas não é só essa condição que torna a f menor ou igual a 3. Se eu pegar menos 3, que multiplica a f, no caso, quando a f vale 4x. Então, aqui eu tenho 4x, a f vale 4x, mais o 2. Lembrando que para ser 4x, o x tem que ser maior ou igual a 0. Mas, observe o seguinte, o x ele é maior ou igual a 0, mas ele só pode ir até o 3/4.
Porque se o x passar de 3/4, a minha imagem aqui, ó, passa do 3. E eu não posso deixar que a imagem da minha f passe do número 3. Então, portanto, o x só pode ir até o 3/4, ó, que é quando a minha imagem é igual a 3. Se ele passar do 3/4, a imagem já fica maior do que 3. Então, portanto, isso acontece se o x ele for menor ou igual a 3/4. Agora, quando a f é maior do que 3, no caso de baixo, então a minha função fica dessa maneira agora. É 2 vezes a minha f, e no caso a minha f passando do 3/4, ou seja, passando do 3, né, a imagem passando do 3, e isso vai acontecer quando x for maior do que 3/4, ó, obedecendo a essa lei da f, 4x, ou seja, aqui no lugar da f eu coloco 4x mais 1, se isso daqui vai acontecer, ou seja, a f vai ser maior do que 3, se o x for maior do que 3/4. Maior que 3/4. Se eu jogar o 3/4 aqui, vai dar 3. A f vai ser 3, mas como está maior que 3/4, então a f fica maior do que 3. Pronto, então eu satisfiz essa condição aqui também. E agora é só conta. Então, isso daqui é igual a... Aí multiplica, vai ficar menos 6x. Menos 3 com menos 3 vai dar mais 9. Aqui vai ficar mais 2. Isso se x menor que 0. E aqui vai dar menos 12x mais 2. Se o x estiver entre 0, maior ou igual a 0, e menor ou igual a 3/4. E por último eu tenho 8x mais 1, se o x ele é maior que 3/4. Agora só fazendo essa continha aqui, né? Então, aqui é menos 6x mais 11, se x menor que 0, menos 12x mais 2, se x estiver entre 0, menor ou igual a 3/4. Aqui vale 8x mais 1, se x maior que 3/4. Então pronto, gente. Essa é a G composta com a F. Agora vamos fazer o contrário, vamos fazer F composta com a G. Bom, gente, então vamos fazer agora a F composta com a G. Então, F composta com a G de x. Isso daqui é igual a F da G de x, que é igual. Então, aqui significa, no lugar do x, colocar a G de x. Então, vai ficar 2 vezes a G de x, menos 3, se a G de x for estritamente menor do que 0, né? Que eu coloquei G de x. E aqui vai valer 4 vezes a G de x, se a G de x ela é maior ou igual a 0, tá aqui. Então, eu preciso analisar quando a G de x é menor do que 0 e maior ou igual a 0. Eu vou desenhar o gráfico para facilitar essa visualização. Então, desenhando aqui o gráfico, eu tenho... Vou pegar esse extremo aqui, então quando x é 3, vai ficar menos 3 vezes 3 menos 9, mais 2 menos 7. Então aqui quando x vale menos 3, aqui vai valer menos 7. Fazendo a linha pontilhada. Linha pontilhada. Então aqui eu tenho uma reta, vamos descobrir. Deixa eu parar aqui, ok. Então, observe que esse pontinho aqui, que está cortando aqui, é justamente no x igual a 0. Se eu jogar o x igual a 0 aqui, o meu g vale 2. Então, esse pontinho aqui seria o número 2, esse ponto. Ok. Então, para x menor ou igual a 3, isso daqui é o 3, né?
desculpa, coloquei um menoszinho aqui, mas é o 3. Então, para x menor ou igual ao 3, x menor ou igual a 3, vale isso daqui. E para x maior do que 3, vai valer 2x mais 1. Então, vamos colocar esse extremo, vai ficar 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. Então, aqui vamos dizer que o 7 está aqui. Só que observe que aqui é uma bolinha aberta, porque não entra o 3 aqui, né? Então, se estou colocando esse extremo, vamos colocar mais um pontinho aqui para desenhar essa reta. Vamos colocar o número 4 aqui, ó. Então, 4. 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, vai estar no 9 aqui. Então, vamos dizer que aqui é o 9. Até aqui esse número 4. Vamos dizer que está aqui o pontinho. E essa reta, ela continua aqui, né? Então, essa é a reta, ela continua. Ok, então esse é o gráfico da G. E observem que eu quero quando a G é menor do que 0. Bom, 0 está aqui, ó, esse é o ponto, quando a G vale 0. Quando a G vale 0, se a gente for tirar a raiz disso, eu tenho o seguinte. Se eu fizer menos 3x mais 2 igual a 0, eu tenho que 2 igual a 3x, ou seja, x igual a 2 terços. Então, portanto, esse pontinho aqui é x igual a 2 terços. Ó. 2 terços. Opa, 2 terços. Se eu jogar 2 terços aqui, eu vou ter 3 desse daqui vai cancelar com esse 3, então vai ficar menos 2 mais 2, 0. Ok, e eu estou interessado justamente no 0, porque o 0 é que vai ter essa quebra aqui. Como eu quero g de x menor do que 0, observem que se eu pegar o x maior que 2 terços até o 3, olha, a minha imagem fica sendo abaixo do 0. Ó. Qualquer valor que eu pegue entre 2 terços e 3, a minha imagem aqui, ó, ela é negativa. Ó. E é isso que eu quero. Eu quero que a minha imagem aqui seja negativa, menor do que 0. Então, portanto, eu tenho isso daqui, ó. Que aqui eu vou ter 2 vezes a G, e a G vai ser quem? Vai ser isso daqui, ó. Que é menos 3x mais 2, né? Porque essa reta aqui é dessa função, porque essa função eu só posso escrever quando x é menor ou igual a 3. Então, tá aqui, ó. Então, é essa função aqui, só que eu estou restringindo ao quê? Ao x maior que o 2 terços, porque a imagem aqui fica negativa até o 3. Então, vai valer isso daqui, menos esse 3, se o x ele está entre 2 terços, ele é estritamente maior que 2 terços. Por que estritamente maior que 2 terços? Porque em 2 terços, a g de x dá 0, e eu não quero 0, eu quero menor que 0. Então, por isso que não entra o 2 terços. E menor ou igual a 3. Por que menor ou igual a 3? Porque essa função só vale isso quando o x ele vai até o 3. Se ele passar do 3, lembrem que a função g fica sendo outra. Então, a g de x, quando o x está entre esses dois números, a g de x fica menor do que 0. Então, está satisfazendo a condição. Agora, vamos para a condição de baixo, que é quando a g de x é maior ou igual a 0. Então, vai valer 4 vezes a g de x. Mas quem seria a g de x? Então, vamos ver os casos onde a g de x ela é maior do que 0. Então, o primeiro caso é esse caso aqui, ó, quando o x ele é menor ou igual a 2 terços. Porque quando ele é menor ou igual a 2 terços, olha, a g ela fica maior do que 0. Ó. A imagem da g é positivo. Então, eu vou pegar menos 3x mais 2. Isso no caso que o meu x ele é menor ou igual a 2 terços. Por que menor ou igual a 2 terços? Porque em 2 terços a minha g fica sendo 0. E se eu pegar valores menores que 2 terços, a minha imagem é maior do que 0. Ok,
Mas é só essa condição que faz a g ficar maior do que zero? A resposta é não, porque eu estou observando aqui também que a minha g é maior do que zero. Então, um outro caso é 4 vezes, só que agora a minha função é essa daqui, porque para x maior do que 3, a minha g fica sendo essa. Então, 4 vezes 2x mais 1. Só que essa função g só vale isso se o x é maior do que 3. Então, repetindo, essas condições aqui foram as condições que... Essa condição foi a condição que eu encontrei para g de x menor do que zero, ou seja, a única condição que satisfazia isso para g de x ser menor do que zero era usar essa função e mesmo assim restringir no intervalo de 2/3 até 3. A minha g era menor do que zero. No caso da g maior ou igual a zero, eu vi que eu tinha dois casos. O primeiro caso seria esse daqui, quando x era menor ou igual a 2/3, e o outro caso, para g de x ser maior do que zero, era quando ele fosse maior do que 3, porque aí pega essa função aqui, e essa função também é maior do que zero, ou seja, a imagem da g é maior do que zero. Então, por isso que eu tenho esses casos, e, portanto, agora fazendo apenas as contas, eu tenho, aqui vai dar menos 6x, mais 4, menos 3, se eu tenho 2/3, x é maior, menor ou igual a 3, e o outro caso é menos 12x mais 8, se o x é menor ou igual a 2/3, e o outro caso é 8x mais 4, se x estritamente maior do que 3. Bom, se quiser organizar isso daqui, porque aqui está desorganizado em relação à ordem, então vou organizar isso daqui. Então, organizando e fazendo as contas, vou colocar isso daqui como primeiro. Então, vou ter aqui menos 12x mais 8, se x menor ou igual a 2/3. Aqui, fazendo as continhas, vai ficar menos 6x mais 1, se o x estiver entre 2/3 e 3, então aqui 2/3, o x ele é maior que 2/3, ele vai até menor ou igual a 3, e vai valer esse valor, 8x mais 4, se o x ele é estritamente maior do que 3. Pronto, então está aqui a composta f composta com g. Vamos para mais um exemplo. Então, gente, vamos para mais um exemplo. Então, eu tenho f de x igual a x mais 5, g de x é igual a menos x mais 1 se x menor ou igual a menos 1, vale 2 se x for maior que menos 1 e menor ou igual a 2, e vale 2x mais 3 se x maior do que 2. Então, vamos calcular a g composta com a f de x. Então, isso daqui é a mesma coisa que a g da f de x, que é igual. Então, no lugar do x, eu vou colocar f, então vai ficar menos f de x mais 1, se a f de x ela é menor ou igual a menos 1. Vale 2 se menos 1 é menor do que a minha f de x e a minha f de x é menor ou igual a 2. E vai valer 2 vezes a f de x mais 3 se a f de x ela é maior do que 2. Então, fazendo as contas, eu tenho menos a f, ou seja, menos x menos 5, mais 1, se o x mais 5 menor ou igual a menos 1.
2 se menos 1 menor que x mais 5 menor ou igual a 2. E vale 2 vezes o x mais 5 mais o 3 se x mais 5 maior que 2. Então, continuando as contas, eu tenho menos x menos 5 mais 1 vai ficar menos x menos 4. Se agora o que eu vou fazer é, ao invés de passar o 5 para o outro lado como menos, eu acho que isso pode gerar alguma confusão. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, somar menos 5 de ambos os lados. Então, eu tenho aqui ó, x mais 5. Se eu somo menos 5 desse lado e somo menos 5 do outro lado, eu não altero a desigualdade, porque quando eu somo o mesmo número de ambos os lados, a desigualdade permanece. E aqui eu tenho 2 se... Vou fazer a mesma coisa, vou somar menos 5 em ambos os lados. Então, aqui, x mais 5 menos 5, somei de ambos os lados. E aqui também, somando desse lado aqui, então a desigualdade também não se altera, porque eu somei o mesmo número de ambos os lados. E embaixo eu tenho que isso daqui vai dar 2x mais 10 mais 3. Então, fazendo a conta, isso daqui vai ficar menos x menos 4. Dá para simplificar esse mais 5 com menos 5, então vai ficar o x menor que menos 6. Vai valer 2 se aqui é menos 6. Deixa eu ver, aqui faltou um menor ou igual. Aqui está faltando menor ou igual, então aqui fica menor ou igual. E aqui eu tenho, dá para simplificar esse com esse, então vai ficar x maior que menos 6 e menor ou igual 2 menos 5 menos 3. E aqui eu tenho que vai dar 2x mais 13. Aqui faltou somar o menos 5 de ambos os lados. Então, aqui faltou somar menos 5 de ambos os lados. Então, aqui eu tenho x mais 5, soma o menos 5 aqui e soma o menos 5 do outro lado. 2 menos 5. Então, ok. Então, vai valer isso se... Agora, simplifica esse com esse, vai ficar o x. 2 menos 5 menos 3. X maior que menos 3. Ok, então essa é a nossa composta. Agora vamos fazer f composta com a g. Então agora eu tenho f composta com a g de x, que é a mesma coisa que f de g de x. Então significa que onde tem o x eu vou colocar a g de x. Então vai ficar g de x mais 5. Bom, mas g de x mais 5 significa somar 5 em cada uma dessas partições. Então, eu vou ter que isso daqui vai ficar menos x mais 1, somo 5. E aqui eu tenho esse x menor ou igual a menos 1. Aqui eu tenho 2, somo 5. E isso daqui, se x ele é maior que menos 1, menor ou igual a 2. E aqui eu tenho 2x mais 3, pego a g e somo o 5, se o x é maior do que 2. Então, daqui eu tenho isso é igual. Aqui vai ficar menos x mais 6, se x menor ou igual a menos 1. E aqui vai ficar 7 se o x ele é maior que menos 1, menor ou igual a 2. E aqui 2x mais 8 se x estritamente maior do que 2. Pronto, com isso a gente termina f composta com a g.
Agora vamos fazer o nosso último exemplo de f composta com x, e f composta com g e g composta com f. Bom, então vamos resolver essa daqui. Eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais 1 se x menor do que 3 e x menos 1 se x maior ou igual a 3. A g de x é x ao quadrado mais 3x se x menor que 0 e menos 2x mais 1 se x maior ou igual a 0. Então aqui eu tenho que a g composta com a f de x vai ser igual a g da f de x. Então, no lugar do x eu vou colocar f de x, então isso daqui vai ser igual a f de x ao quadrado mais 3 vezes a f de x, se a f de x ela é menor do que 0. E aqui eu vou ter que vai valer menos 2 vezes a f de x mais 1 se a f de x ela é maior ou igual a 0. Então vamos analisar como é o gráfico da f de x. Então tem aqui a minha f, vale x ao quadrado mais 1 para x menor do que 3. Então desenhando, colocando aqui o 3, aqui ficaria 10. Então eu teria algo assim, aqui vale 3, aqui 3, aqui 10. Vamos dizer que o ponto está aqui, seja esse pontinho, até aqui. E aqui a bolinha aberta porque não entra o 3. Então, e quando x vale 0, essa função aqui vale 1. Então, vou passar aqui pelo ponto 1. Então, vamos dizer que é algo assim. Ela vem aqui, uma parábola, vai passar aqui e vai até esse pontinho aqui, né? Aqui é o 3, aqui é o 3. 3 é a bolinha aberta aqui. E aqui é o 1, porque se eu jogar x igual a 0, vai dar 1. Então, esse é o meu gráfico. E quando x é maior ou igual a 3, jogando 3 aqui, vai ficar 2. Então, quando x é igual a 3, aqui vale 2. Vamos dizer que o 2 é aqui. Então, esse é um ponto dessa reta. Vamos pegar um outro ponto. Então, vamos pegar x igual a 4. Se eu jogar o x igual a 4 aqui, vai dar 3. Então, aqui teria um ponto 3. Quando x vale 4, então teria mais um pontinho, então teria uma reta assim, passando por esse ponto e vai para infinito. Então esse seria o gráfico da minha f. Observem que a f ela é estritamente maior do que 0, ou seja, não existe nenhum x que torne essa f menor do que 0. Portanto, esse caso de cima nunca vai acontecer. Logo, eu só vou analisar o caso de baixo. Esse caso de cima ele é descartado porque a f é sempre maior do que 0. Então, isso daqui é igual a menos 2 vezes a minha f. Aí, no caso, eu tenho que a minha f pode ser esse caso ou esse caso. Então, no caso que a minha f é isso, a minha f é x ao quadrado mais 1, somado mais 1, e isso daqui a f vai ser isso se o x é menor do que 3, se x é menor do que 3, e a minha f vai ser x menos 1, somado aqui com 1, se o x é maior ou igual a 3. Então, portanto, isso daqui é igual a menos 2x ao quadrado menos 2 mais 1, se x menor que 3. E aqui eu vou ter menos 2x mais 2 mais 1, se
x maior ou igual a 3. Então, isso daqui vai me dar menos 2x ao quadrado, menos 1, se x menor que 3, e o próximo é menos 2x mais 3, se o x ele é maior ou igual a 3. Então, agora falta f composta com x. Bom, gente, então vamos agora f composta com g de x. Então, f composta com a g de x, que é igual a f de g de x, que é igual, no lugar do x, coloca g de x, então isso daqui vai ficar g de x ao quadrado mais 1, c, a g de x, ela é menor do que 3, e vai ficar g de x menos 1, se a g de x ela é maior ou igual a 3. Então, isso daqui, eu vou analisar o gráfico da minha g para ver quando que ela é menor do que 3 e quando é maior ou igual a 3. Então, está aqui analisando o gráfico da minha função g. Vamos desenhando aqui. Observe que o x ao quadrado mais o 3x vai ser uma parábola para cima, e as raízes dessa função, se eu coloco x em evidência, vai ficar x mais 3. E igualar a zero, eu vou observar que vai zerar no x igual a zero, né, que aqui zera, ou o x igual a menos 3. Se eu colocar menos 3 aqui, vai zerar. Então, portanto, as raízes dessa função são 0 e menos 3. Então, portanto, essa parábola vai passar pelo menos 3 aqui e vai até o zero, só que aberto no zero, porque o zero não entra. Então, vai ser algo assim, né? Vem aqui, passa pelo menos 3, chega no zero e para. Agora, essa função aqui, se eu jogo x igual a zero aqui, vai dar 1. Então, aqui é um ponto dessa reta. Vamos jogar mais um, vamos colocar x igual a 1. Se eu colocar x igual a 1, então aqui vai ficar menos 2 vezes o 1, que é menos 2, mais 1, menos 1. Então aqui, quando vale 1, aqui vale menos 1. Então, portanto, eu tenho esses dois pontos aqui dessa reta. Então, eu consigo desenhar. Então, a reta é assim. E agora eu quero saber quando que a minha g ela é menor ou igual a 3. Então, vamos descobrir quando que a g de x é a minha imagem aqui, né? Ela vale 3. Então, vamos traçar uma reta aqui, que é a g de x valendo 3. E eu quero saber que ponto é esse. Ou seja, que x é esse, que quando eu jogo na minha g de x, isso daqui vai me dar um valor de 3. Para fazer isso, observe o seguinte, eu tenho essa parábola, que é dada por isso daqui, e eu quero saber quando que isso daqui vai ser igual a 3. Então, basta eu pegar isso daqui e igualar a 3. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 3x. Eu quero saber quando que essa parábola, ou seja, isso daqui, a imagem disso daqui vai dar o valor 3. É isso que eu quero saber. Então, daqui eu tenho x ao quadrado mais 3x menos 3 igual a 0. Então, vou usar a Bhaskara para resolver isso. Então, vou ter delta igual a 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 1 vezes o menos 3. Então, vai ficar 9 mais 12, que é 21. Observe uma curiosidade. Essa parábola, na verdade, ela vai cortar essa reta em 2 pontos. Porque se essa parábola continuasse, ela iria cortar em algum ponto aqui. Mas observe que eu só estou interessado na raiz que seja negativa, menor do que 0.
Essa raiz daqui, que vai ser uma raiz positiva, eu não estou interessado. Estou interessado nesse ponto, e esse ponto é um ponto negativo. Então, analisando as raízes, eu tenho a primeira raiz vai ser menos o b, ou seja, menos 3, menos raiz de 21 sobre 2a, ou seja, sobre 2 vezes 1, que é o 2. Observe que isso daqui é um número negativo, então provavelmente é esse ponto que eu quero, porque isso daqui é negativo, então seria menos 3 menos raiz de 21 sobre 2. É o meu ponto que eu quero. Se eu jogar isso daqui, eu vou ter essa igualdade, passo 3 para o outro lado, ou seja, se eu jogar isso daqui, vai dar igual a 3, que é o que eu quero. Mas vamos ver a outra raiz, né? Então, vamos ver a outra raiz. A outra raiz seria x2 é igual a menos 3 mais raiz de 21 sobre 2. Observem o seguinte. Raiz de 21, se eu colocar 3, 3 vezes 3, 9, é muito abaixo. Se eu colocar 4, 4 vezes 4, 16. Se eu colocar 5, 5 vezes 5, 25. Ou seja, 25 passou 21. E 4 dá 16, está abaixo de 21. Então, significa que essa raiz aqui é 4, alguma coisa. 4, alguma coisa tirando 3, esse número fica positivo, ou seja, está desse lado. E eu não quero esse número, portanto, eu só quero esse daqui, que é justamente esse valorzinho aqui, ó. E aqui a gente pode observar o seguinte. Se eu pegar valores menores que esse ponto, olha, a minha imagem aqui, ó, vai ser maior do que 3. Ó. Se eu enxergar aqui a minha imagem, essa parábola continua aqui. Ó. Se eu pegar valores menores do que isso daqui, a minha imagem está sendo maior do que esse 3. Então, portanto, se eu quiser valores maiores do que esse 3, eu tenho que pegar o x menor do que menos 3 menos raiz de 21. Se eu quiser maior ou igual a 3, tem que pegar menor ou igual a esse valor. Agora, como eu quero, nesse primeiro caso, estritamente menor do que 3, então eu tenho que, para o x variando entre menos 3 menos raiz de 21 sobre 2 até o zero, eu tenho que isso daqui vai ficar abaixo do 3, ou seja, vai ser menor do que 3. E a outra possibilidade é usar essa reta aqui, porque essa reta aqui também, toda a imagem está abaixo do 3. Ó. Toda a imagem aqui dessa reta, essa reta daqui, está abaixo do 3, então também serve. Então, parte dessa parábola vai me servir, que é quando x for menor do que esse valor, porque aí a minha imagem vai cair abaixo desse 3. E a outra coisa que me serve, no caso que eu quero o g de x menor do que 3, é essa reta aqui, que vai estar toda abaixo do 3. Então, portanto, isso daqui é igual a... Então, para fazer o g de x, eu posso pegar a parábola, que é x ao quadrado mais 3x, isso elevado ao quadrado, mais 1, se... Então, isso daqui vai ser menor do que 3 quando o x ele é maior do que menos 3 menos raiz de 21 sobre 2. Então, o meu x ele vai ser estritamente maior do que isso, porque se eu colocar igual, vai ser igual a 3. E igual a 3 é o de baixo, eu não quero isso, eu quero que seja menor do que 3. Então, por isso que x tem que ser maior do que esse valor aqui. Ó. Quando x é maior do que esse valor, a imagem vai ficar aqui. E o x, no máximo, pode ir até zero, né? Porque isso daqui só vale quando o x ele é menor do que zero. Então, por isso eu coloco menor do que zero. Bom, mas não é só nesse caso que a g de x é menor do que 3. Tem também essa reta. Então, eu vou aqui e agora a minha g de x vai ser essa função, que é menos 2x mais 1, se... Perdão, menos 2x elevado ao quadrado
mais 1 se o x ele é maior ou igual a zero. E aqui eu não preciso me preocupar que para qualquer x maior ou igual a zero, isso daqui é sempre menor do que 3. Pronto. Agora eu vou analisar quando o g de x é maior ou igual a 3, que aí eu vou usar esse caso. E a única possibilidade para o g de x ser maior ou igual a 3 é eu pegar essa parábola no caso que o x é menor ou igual a esse número, que aí a minha imagem vai ser maior ou igual a 3. Então, portanto, aqui eu vou usar essa daqui de cima, que é x ao quadrado mais 3x menos 1. E para isso acontecer, eu tenho que o meu x ele tem que ser menor ou igual, porque quando é igual a esse valor vai dar o 3, menor ou igual a esse valor aqui, que é menos 3 menos raiz de 21 sobre 2. Bom, gente, eu vou parar por aqui. O resto é só organizar a conta, elevar ao quadrado. E se quiser colocar na ordem aqui, pode colocar essa como a primeira, que é x menor ou igual a isso. Depois coloca essa daqui como a segunda função. E depois coloca essa daqui como a terceira. E só fazer as continhas. Bom, e com isso nós terminamos essa parte de funções compostas. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.